Boa noite, pessoal! Bora de mais um dia de live por aqui. E hoje vou contar com uma ajuda muito especial para ajudar você a planejar o seu intercâmbio, né? Bora tirar o intercâmbio do papel. Vou dar um tempinho para todo mundo entrar. Hoje é dia de falar de planejamento e entender melhor essa corrida entre o visto de estudante e o PR, né, a residência permanente na Austrália, entender se o momento aqui no Brasil agora, se você precisa do visto de estudante para aplicar a sua residência permanente por lá, ou se já dá para aplicar também. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar na live de hoje. Então, se o seu sonho é morar para sempre na Austrália, fica na live, que é a live para você, tá? E claro que a gente falando de planejamento, o primeiro passo é sempre conhecimento, né? Então essa live vai ter muita informação, mais uma live interativa, que a gente vai abrir para pergunta também. E vou aceitar aqui o convidado, então, que vai me ajudar aí para falar mais ainda sobre planejamento. Bora lá? Muito boa noite para todo mundo aí que está entrando na live. Tô vendo que tem alguns alunos por aqui. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Má? Oiê, tô te ouvindo bem. Oi. Vamos lá. Acho que agora conectou. Tá conseguindo me ver e me ouvir? Eu tô conseguindo ver e ouvir. Legal. Má, primeiramente, em nome de toda a equipe da Seven Brasil, mais uma vez aqui presente, obrigado por esse convite. Prazer para quem está assistindo. Eu sou Rafael Sobreiro, sou diretor e consultor imigratório da equipe da Seven Migration Brasil. Eu não só trabalho com a Connection, mas também indico e confio ali quando o assunto é planejamento de intercâmbio. E hoje, né, Mal, acho que a gente está trazendo aqui mais uma vez. Estou de cenário novo, a gente está fazendo algumas mudanças. Sim, tô reparando que tá mudando um pouco por aí. Sim. Família está crescendo, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então a gente está aqui numa mudança. E hoje, né, como eu teria essa live com você já agendada, eu falei, vou só fazer um cenário aqui simples, mas estou aqui de coração, profissionalmente, para poder ajudar as pessoas que estão aqui assistindo, aos clientes da Connection, as pessoas que estão interessadas a fazer um intercâmbio para a Austrália, a entender como que o seu objetivo se torna um planejamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, em relação a estudo, conhecimento e também possibilidades migratórias na Austrália. Então, pessoas que estão assistindo, é um prazer estar aqui representando a Seven Migration Brasil e vamos começar nossa live. É isso aí. O Rafa se apresentou. Vou me apresentar rapidinho para quem está chegando novo por aí. Meu nome é Marcela, agente educacional registrado pela Austrália e também gerente geral aqui da Connection, tanto do nosso time do Brasil e o time da Austrália também, né? Então, se dá para até render um pouquinho de assunto para a galera que está lá na Austrália, que eu vi que tem uns alunos nossos entrando. Mas o foco da live, gente, planejamento. Como começar o planejamento do seu intercâmbio, como saber qual o caminho melhor, né? Para quem quer imigrar, principalmente, que é o foco dessa live. Então, Rafa, acho que para a gente começar assim bem, para todo mundo entender o que é uma agência, né, de intercâmbio, o que é o advogado de imigração, o agente de imigração. A agência de intercâmbio, pessoal, a gente aqui, Connection, sempre vai te auxiliar quando o assunto é estudo. Se você precisa de estudar dentro do seu planejamento migratório, a agência está aqui. E Rafa, conta aí o que você faz, né? O que é o seu trabalho pessoal, como a Seven Brasil ajuda os estudantes no processo aí de imigração para a Austrália. Sim. Eu já resido na Austrália há mais de 15 anos, tenho, né, toda aquela bagagem de intercâmbio até imigração. E uma das questões que a Seven Brasil veio para o Brasil foi para ajudar pessoas a fazerem planejamentos migratórios. Existe uma diferença, tá, gente? Mas antes disso, fazendo um adendo aqui. A Seven Migration é a maior agência de imigração dentro da Austrália e fora da Austrália para brasileiros e outras nacionalidades que querem conquistar ali a sua possível residência. Estamos presentes aqui no Brasil, em São Paulo, mas também estamos presentes na Austrália em todas as cidades que são ali consideradas as maiores. Perth, Sydney, Gold Coast, Brisbane, Melbourne, Adelaide. E existe, sempre aquela dúvida
e questão. Um advogado de imigração é aquela pessoa jurídica que estudou leis e que vai te representar num tribunal, tá? Um agente de imigração é uma pessoa titulada através de um curso que vai ajudar você a fazer um planejamento migratório de acordo com as leis migratórias. Um consultor migratório, que é aqui dito no Brasil, é uma pessoa que vai te ajudar a fazer um planejamento inicial para você conquistar a sua possível residência na Austrália. Então, nós temos essas pequenas diferenças entre, ali, títulos profissionais. Então, é sempre importante de lembrar, porque tem muita gente que vem e fala, eu quero falar com um advogado. Mas você está representando, né? Você está passando por uma questão jurídica na corte australiana? Não, eu quero fazer um planejamento migratório. Estou dentro da Austrália? Vai falar com o time da Seven Austrália. Se estou fora da Austrália, vem falar com o time da Seven Brasil. Então, colocando toda essa bagagem que eu tenho da questão e da área educacional também com a área migratória, a Seven Brasil ela veio para ajudar você a linkar junto com a sua agência de intercâmbio, como a Connection, uma das agências que a gente mais trabalha juntos, de fazer um planejamento não somente de estudo, mas de possibilidades migratórias para quando você for para a Austrália. Porque, é assim, né? Quem vai para a Austrália, de 10 pessoas, acho que 15 querem ficar. É muito difícil de alguém querer voltar, entendeu? E eu quero aproveitar, gente, para contar uma historinha bem rápida aí, que o Rafa falou da história da Seven. Eu conheci a Seven sendo cliente da Seven. Foi uma primeira consulta, quando eu morava na Austrália ainda, que eu conheci a Seven. A partir daí, tive uma experiência ótima como cliente. A gente passou a indicar para os nossos estudantes. E aí, iniciou-se a parceria Seven e Connection. A gente tem essa parceria, tanto Seven Austrália e Connection Austrália, e Seven Brasil com Connection Brasil também. Então, é uma agência realmente que a gente indica muito para os nossos estudantes, porque sempre vem aquele aluno, até quando pede, eu quero fazer um mestrado na Austrália. Eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo? Você quer fazer um mestrado para agregar a sua profissão aqui no Brasil? Realmente, né, precisa deste curso, né, para validar o investimento do estudante? Ou é porque faz parte de uma construção para aí o processo, né, migratório? E aí, quando a pessoa fala, não, faz parte de um processo migratório, então eu falo, não, então, antes de tudo, primeiro, vamos procurar um consultor, vamos procurar a Seven para te auxiliar, para entender de fato quais são as regras, os prazos e qual é o melhor caminho. Porque eu acho que o conhecimento encurta bastante o caminho até uma residência permanente, né? Imagino que você deve ter muita bagagem até para contar de estudantes que já passaram por vocês. Olha, na Austrália, tempo é dinheiro, de uma certa forma, quando você está num visto temporário. Então, assim, gente, colocando aqui apenas algumas observações. A Seven, ela não trabalha diretamente com o visto de estudante. Ela auxilia, tira dúvidas, ela consegue ali colocar questões sobre o seu planejamento discutido com a agência de intercâmbio, como que vai ser o seu possível caminho migratório. Então, nós separamos aqui uma agência de educação de intercâmbio, que é titulada dessa forma, com uma agência de imigração. Então, tem pessoas que de início começam, né, a fazer um projeto de intercâmbio com uma agência, a agência se identifica um objetivo migratório, passa, né, para uma agência migratória como a Seven, ou vice-versa. Ou tem pessoas que adquirem informações, conversam primeiro com um consultor, para depois conversarem com uma agência de intercâmbio, se for o caso de estudo dentro da Austrália. Então, é sempre bom estar interligado, porque você vai, de uma certa forma, talvez usufruir de um visto de estudante para ser mais competitivo dentro de um programa migratório, para você conseguir uma qualificação educacional de nível superior, atingir, talvez, né, uma conquista ali numa nova língua, que é o inglês. E você, se estiver na Austrália e quiser saber sobre programas migratórios, possibilidades de ficar de uma forma permanente, você pode já iniciar esse projeto, esse objetivo, esse planejamento, ou também, quando chegar na Austrália, você pode conversar com a equipe de lá. E assim, é uma coisa que eu converso com pessoas, né, com clientes todos os dias. A gente tem consultorias aí, 4 ou 5 consultorias por dia, e é interessante porque, utilizando experiência própria, quando eu fui para a Austrália, o intercâmbio era intercâmbio. Em 2010, no Brasil, aprender inglês era um diferencial. Eu fazia um projeto de trainee, estava fazendo faculdade. Hoje, aprender o inglês, ele é um diferencial, só que você conseguir também, né, do lado pessoal, ter um enriquecimento de cultura, você talvez, né,
buscar por qualidade de vida, infraestrutura, não é desmerecendo o Brasil, eu sempre coloco isso, mas possibilidades de Até dar porque para a sua gente mora família aqui, né? ou para Eu você falo sim. muito pro pessoal. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas por que você voltou? Por que você voltou? Eu falei assim, gente, o intercâmbio é para várias pessoas. Tem gente que vai para se qualificar e voltar, Uhum, tem gente que vai para aprender inglês e voltar, para ter uma experiência, igual você falou, e tem gente que vai realmente para construir e correr sim. atrás do PR, né, Uhum. da residência. Então tem um pouco de tudo. É o objetivo. É aquilo, né? Exato. Quando eu converso com um cliente, eu falo, qual que é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é conquistar ali um visto de permanente residente. O meu objetivo é somente de uma qualificação educacional ou passar um período temporário na Austrália. Então, assim, quando nós temos metas, é engraçado, né, que eu estava hoje pensando sobre a live, você não vê, vou usar exemplos aqui, você não vê Uhum. um avião saindo de um lugar e indo para outro. Ele vai sempre ali, o piloto, fazer uma métrica de combustível, de peso, porque ele sabe que o destino A para o destino B, ele vai ter que chegar. E na nossa vida, tem alguns casos excepcionais, mas na grande maioria das vezes, nós sempre vamos colocar um objetivo ali. Ah, um objetivo profissional, um objetivo de qualidade de vida, um objetivo de estudo. E você vai sempre trabalhar de uma certa forma de trás para frente. Então, se o meu É objetivo é verdade. esse, eu tenho que entender o que eu vou precisar financeiramente, de tempo, quando a gente fala de Austrália, de visto, para Uhum. poder conseguir chegar ali naquela meta, naquele objetivo. Então, o Exato. planejamento, gente, principalmente para o que está acontecendo na Austrália, ele está sendo super importante, porque nada acontece da noite para o dia. Alguns casos podem acontecer, mas na grande maioria das vezes, você tem o planejamento de aprender o inglês, você tem o planejamento de uma educação superior na Austrália, um planejamento de um processo de validação profissional, um planejamento de conquista ali de uma expressão de interesse que você enviou, ou de uma conquista de um trabalho que pode te dar um patrocínio empresarial. Então, tudo acaba sendo, de uma forma, um planejamento para chegar num objetivo final que você vai estar decidindo, porque é a sua vida em particular. Mas estamos aqui para poder ajudar a entender um pouco mais, né, e mais a fundo, melhor, como que a gente pode te ajudar a planejar aí o seu intercâmbio e a sua imigração para a Austrália. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito legal, que é essa questão do objetivo. Como a gente está focando aqui hoje, a gente está falando de planejamento, gente, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter claro é o que eu quero alcançar com o intercâmbio. E a partir desta resposta, a gente consegue trilhar o caminho. Eu falo que a Uhum. primeira etapa de todo intercâmbio são as decisões. Sim, Decidir o que quer, onde quer chegar. E a partir daí a gente analisa o contexto. Trazendo aqui para o visto de estudante, que vai complementar os vistos que o Rafa hoje trabalha. E a gente vai trazer eles aqui também. Para o visto de estudante, o primeiro passo é: eu tenho inglês ou não tenho inglês? Porque esse é um divisor de águas. Se sim. você não tem inglês, o momento agora é buscar conhecimento de um caminho imigratório, mas focar em adquirir o idioma. Né? Uhum. Sem inglês, sem adquirir o idioma, não tem caminho na Austrália. Né? Uhum. A menos que dê a grande sorte de chegar lá, casar com um brasileiro que é Já um permanente. permanente, já é um cidadão. Mas, Uhum. se tratando dos outros caminhos, o idioma ele é, de fato, o primeiro deles. Tem o É, inglês, legal, você vai ter um leque maior de oportunidades ali para explorar. E não tem o inglês, aí a gente vai para o caminho de visto de estudante. sim, E o prazo do visto de estudante depende do perfil do sim. aluno. Se você realmente está pronto para embarcar ou se o seu perfil ainda precisa de ajuste para você aplicar o visto num cenário muito Uhum. mais positivo Uhum. também, que a imigração vem cada vez mais chamando para isso, né? A experiência de entender que existe perfil para ir para a Austrália. As pessoas precisam entender muito claro isso. Sim. Infelizmente, a Austrália não é para todo mundo, Não. né? É. Mas todo mundo tem a oportunidade de melhorar o seu perfil e ficar elegível, né, aí para um Sim. visto australiano. Uhum. Mas acho interessante isso que você falou, porque assim, primeiramente, a Austrália é um país que faz uma seleção pelas pessoas pelas Sim, quais eles querem que fiquem lá. Isso é uma forma, economicamente falando, que a imigração tem que dar ali lucro para o país, de uma certa maneira. Mas quando eu converso com as pessoas, eu sempre destaco três fatores que podem ser prejudiciais para um caminho migratório.
primeiro fator é a idade. Você não consegue correr contra a idade. Então, você tem algumas limitações ali de 45 anos para visto de permanência, 35 agora para o visto de graduação, 31 para um Working Holiday Visa. O visto de estudante, você não tem uma idade limite para poder aplicar. Você pode ir desde que você esteja de acordo com os critérios de elegibilidade daquele programa. Segundo fator, que eu sempre falo, não adianta você ter idade se você não tem inglês. O inglês é Exato. adaptação, é prova de proficiência, é ali aplicação de visto, é busca de trabalho. Não tem como. Se você está no Brasil buscando por um caminho migratório, você tem que entender que seu inglês já deve estar muito bom, no nível intermediário, para se comunicar com uma empresa ou para ter uma nota máxima ali para uma questão de pontuação. Mas se você não tem e quer se tornar mais competitivo, indo para a Austrália fazer um curso de inglês pode trazer mais possibilidades. E o terceiro fator é a ocupação da lista de demanda, que a gente toca um pouco mais à frente. Mas assim, gente, não adianta acordar hoje e falar, poxa, eu sei o básico do inglês e eu vou imigrar para a Austrália amanhã. Não funciona dessa maneira, tá? Gostaríamos que Exato. funcionasse, mas para tudo existe um tempo de processo, uma seleção, opções de visto. Mas se você não tem um inglês adequado, você não vai passar por uma entrevista estando no Brasil. Você não vai ter uma pontuação para um Skill Visa. Você não vai conseguir ali fazer uma prova de proficiência ou até mesmo uma aplicação de visto. Exceto o visto de partner, que você pode ter um waiver ali na questão do inglês, o inglês ele é super importante. Então tem gente que Exato. eu falo assim, Má, olha, de diversas formas. Você tem a possibilidade no visto de estudante de estudar o inglês, que é o ELICUS, de estudar o vocational, que seria o VET, o tecnólogo, de fazer um bacharelado, um mestrado, um PhD, e aí vai, o doutorado. Qual é o seu objetivo? Olha, meu objetivo é, vou tentar aqui do Brasil, eu já tenho um inglês base, eu quero me matricular num curso de tecnólogo, eu quero me matricular no bacharelado, no mestrado. Legal. Vai precisar do inglês para cumprir com os critérios ali de matrícula daquele curso. Pô, então, posso fazer uma prova aqui no Brasil? Pode. Tem centros de validação como o IELTS, como o PTE, que você pode avançar a etapa do inglês. Poxa, fiz uma prova de inglês, eu não consegui aquela nota. Eu acho que vai ser mais fácil eu planejar um intercâmbio para conquistar o inglês lá e dali eu vou conquistando, né, os seguintes passos, que seria o nível educacional. Só que se o objetivo é educação, você vai precisar de inglês. Se o objetivo é imigração, você vai continuar precisando de inglês e tempo dentro da Austrália. Então, o inglês, gente, ele vai estar lá. Não tem como. Não tem como. Não tem como escapar. E, e você tocou num ponto que eu sempre falo também nos atendimentos, falo muito para os estudantes, né? O intercâmbio é um momento mágico da vida, sem sombra de dúvidas. Foi a melhor experiência que eu já tive, tanto na Europa, né? Eu morei também na Irlanda, Uhum. quanto na Austrália. Mas eu gosto de trazer um pouco essa pegada mais realista para o processo, para ser transparente e profissional com Sim. o estudante também, né? Não adianta a gente encher de expectativa, a pessoa chega na Austrália, não é aquilo que ela imaginava, ou até mesmo tem o seu visto de estudante negado, por exemplo. A imigração, ela mudou bastante, mas ela não mudou para um inesperado, para um susto. Ela mudou para um super esperado, que Sim. eu preciso de profissionais qualificados, porque o visto de estudante é uma forma do país, né, sanar a deficiência. Uhum. E o que nós, né, agentes de imigração, profissionais do mercado, precisamos fazer? Instruir os nossos estudantes, né, os nossos clientes, a se adequarem a esse novo momento da imigração. E quando a Uhum. gente fala em se adequar, trazendo aqui para o nosso cenário de visto de estudante, o planejamento ele é crucial. Porque se você chega aqui para a Connection hoje e fala, manda o seu perfil, a gente faz a análise de perfil e fala assim, olha, seu perfil não tá legal. Quem sabe você não faz uma faculdade e daqui um ano você faz um intercâmbio. Porque hoje você tem 80% de chance de ter o seu visto negado. O Sim. 20% é a sorte. Uhum. E se tratando de Austrália no momento, não tá dando para contar muito com Não. sorte. Não. Nesse exato momento, não. Estamos vendo, né, essa Sim. questão política, essa questão econômica. Imigração precisa gerar lucro para o país que você está indo. E imigração não é simples fato de falar, hoje eu quero acordar e amanhã estar na Austrália. Não é assim. A Austrália tem seus programas migratórios, onde na grande maioria você vai ter ali uma seleção de profissionais para visto de permanência, família, visto de refugiados. Mas é aquilo, para você conseguir conquistar um objetivo migratório, você tem que ter um perfil genuíno. E grande Exato. maioria das vezes,
o que é mais importante: educação e experiência profissional para aquela ocupação que está em demanda. Ah, hoje eu trabalho com uma ocupação X, não está na lista de demanda da Austrália, eu vou conseguir migrar? Não. A Austrália está selecionando as pessoas pelas quais eles querem que fiquem lá. Então, assim, você tem que se adequar. Poxa, de uma certa forma, acabei de concluir minha faculdade. Será que não vale mais a pena eu esperar um aninho para ganhar experiência pós ali formação para pensar num programa migratório de uma validação profissional do que ir para a Austrália e ser um pouquinho mais complicado? Então, assim, depende muito do seu objetivo. A gente vai estar sempre conversando, como a Má falou. Às vezes o seu perfil ele não está sendo genuíno. E genuíno você vai ver no próprio site do Departamento de Imigração. Eu preciso de uma pessoa que esteja abaixo dessa idade ou acima, ou que seja. Eu preciso de uma pessoa, né, o departamento que fala que não tenha ali nenhum histórico criminal, nenhum histórico de saúde, né, pré-existente. Eu preciso que você demonstre um suporte financeiro. Dependendo do curso que você for fazer, eu preciso que você tenha ali uma carta de suporte, uma matrícula. Então não é o Rafael da Seven Brasil, não é a Marcela da Connection que fala assim: ah, não, você não vai para a Austrália porque seu perfil ele não é legal. São anos de experiência que a gente olha e fala: meu, eu acho que dá para trabalhar um pouquinho mais, fazer algo diferente, porque o cenário hoje ele é diferente de antes. Pós-pandemia, na nossa última live, entrou, vamos dizer, e mais 200, mais 1.000, porque a Austrália estava precisando, estava necessitando. O que aconteceu? Setor imobiliário teve um crash, né? Porque não tinha casas. Agora a Austrália está voltando para o Migration Edge. Vamos colocar cap no número de estudantes. Então a gente vai sempre ver ups and downs. Só que entenda que a sua genuinidade ela faz valer quando o assunto é planejamento e aplicação de visto. E, Má, o mais engraçado, vocês trabalham, né, com visto de estudante. A série não trabalha com estudante, mas trabalha, por exemplo, com o visto de turista. O visto de turista, ele é o visto mais simples que se tem para se aplicar na Austrália. Mas a alta negatividade desse visto, tem gente que tem suporte financeiro, que tem ali, né, itinerário de viagem, mas é um dos vistos que tem mais alta negatividade, por falta de atenção das pessoas, por falta de, ah, não, meu amigo deu certo, meu vai dar certo, vou aplicar com isso daqui, não vou fazer tradução, vamos que ver. E aí, as pessoas, elas tendem assim para achar um culpado. Ah, foi a agência. Ah, foi ali o profissional. Não, gente. Os sites do Departamento de Imigração, eles são transparentes. A gente tem 80%, como a Má falou ali, de profissionalismo, 20% de sorte, porque vai muito daquele case officer analisar a sua aplicação. Mas quem está fora do Brasil não tem um recurso de recusa. O visto foi negado, vai ter que trabalhar de novo, fazer uma aplicação, sustentar aquela aplicação para ter uma possível aprovação. Na Austrália já é um pouco diferente, porque você pode apelar. E o número de vistos negados que tiveram entre o meio do ano passado com agora, não só para brasileiros, mas para estudantes que vieram de Covid Visa, que estavam ali com nível já de faculdade, completados no país de origem e desceram para tecnólogos. Então, assim, gente, prestem atenção no conhecimento dos profissionais, prestem atenção no futuro da sua aplicação junto com o seu objetivo migratório e faça valer a pena qualquer ali investimento que você vai fazer. Por isso que estamos aqui para poder ajudar vocês a conseguirem a dar esse passo sem poder garantir de uma certa forma, porque depende de terceiros, um departamento que faz ali o processo de visto, mas nós temos a sabedoria. E eu não estaria aqui se não fosse conhecimento e também a minha confiança com a Connection para fazer esse processo acontecer. Não é, Má? Acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre ali estudando, se adaptando, porque mudanças acontecem. Sempre, gente. Às vezes as pessoas acham que trabalhar com intercâmbio talvez é só, né, ter feito o intercâmbio. O ter feito o intercâmbio hoje só me faz compartilhar mais da realidade do intercâmbio com os alunos, mas esse estudo contínuo é para garantir realmente um trabalho cada vez mais profissional para os nossos estudantes. E eu acho que para a galera entender cada vez mais, se tiver algum engenheiro, manda oi, tô aqui, que eu vou usar o exemplo da engenharia, porque eu sou engenheira, tá? Eu acho que é isso, a gente entra bem de entender qual é o caminho e como construir esse plano migratório. Bom, engenheiro hoje com... Vou pegar a faixa etária que a maioria da galera nos procura. 30 anos, tá? Tem inglês bom, já tem um inglês excelente, ó. Já tem formação ali, vamos pôr uns 5 anos.
Vou pegar minha idade de exemplo, uma formação acadêmica há 8 anos já formado, tem um pouco de experiência na área. Essa pessoa, se ela quisesse ir para a Austrália, vou trazer para o visto de estudante, aí você analisa para um skill visa. Para o visto de estudante, se essa pessoa hoje quisesse ir para a Austrália, daqui 3 meses ela consegue. Sim. Ela pode ir para aperfeiçoar o inglês, então é um prazo ali de 3 meses, né? A imigração sempre pede para a gente aplicar o visto com 3 meses de antecedência ao início das aulas. Então, essa pessoa que ela tem uma formação acadêmica, a idade ali, ok, né? Os 30 anos, 8 anos de formado, experiência na área, está ativa no mercado de trabalho, tem inglês, mas quer continuar aperfeiçoando. O mercado da engenharia é realmente muito competitivo, então um inglês muito bom faz diferença. Hoje não tem só o General English, né, que todo mundo acha, o inglês geral, tem IELTS, PT, Cambridge. Então dá para sair, algumas escolas têm o English for Business também, então dá para sair um pouco da bolha do inglês geral e fazer um plano de estudo até mais exclusivo e personalizado para este aluno. Ele junta toda a documentação, atende os pré-requisitos sociais, financeiros, acadêmicos e profissionais, aplica o visto, daqui 3 meses, fevereiro, ele está lá na Austrália. Porém, se ele quisesse um skill visa, como que a gente entra nos prazos aí? Primeiro passo, prova do inglês, né? Vai precisar. É um pouco complexo, mas eu vou tentar resumir. Complexo no sentido porque eu já tenho todo esse entendimento, mas às vezes para as pessoas são muitas categorias. Então, o que a gente faz aqui? Vamos voltar um pouco. Então, nós entendemos que hoje na lista de demanda, engenharia está dentro das ocupações que mais tem ali programas migratórios para as ocupações, tanto de engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro químico. Então, você primeiramente é aqueles fatores. Tem que estar com uma idade legal, tem que ter um nível de inglês e tem que estar também ali, de uma certa forma, com a ocupação na lista de demanda. Quando a gente fala de lista de demanda, Mar, nós vamos ter a lista para os sponsor, que são programas do 1482, do 186, do 494. E nós vamos ter ali programas para o Skilled Visa, que são vistos independentes. 189, 190 e 491. Você consegue fazer os dois em paralelos, tá? Eu posso estar buscando por empregabilidade para ganhar um sponsor e eu também posso colocar minha expressão de interesse e aguardar por um possível convite, tá? Então, assim, gente, o que a gente sempre coloca? Assim como a Connection, eu sou super transparente. Por quê? Dá para fazer do Brasil? Dá. Mas seria muito mais fácil se você estar dentro da Austrália por questão de competitividade. Por que eu falo isso? Porque o engenheiro formado no Brasil, com experiência profissional e nível de inglês, ele vai ter que fazer um processo de reconhecimento para os programas independentes, que é o famoso Skill Assessment. Ele vai ter que passar por um órgão chamado Engenheiros na Austrália, Engineers Austrália, que vai necessitar que ele tenha 6 no IELTS, que vai necessitar que ele faça 3 episódios de carreira, que vai necessitar ver a parte educacional, a parte de experiência profissional. Quando ele faz essa validação, o Engineers Austrália vai dar uma carta para ele, que é o Skill Assessment Outcome Letter. Ele vai ter a prova de inglês e ele vai entrar no critério ali de dossiê de pontuação. 65 pontos deixa ele elegível para os 3 programas. 189, Governo Federal. 190 seria o Estado. E 491, que é o Estado ali, que seriam os territórios, as áreas regionais. Se a pessoa está elegível, ela vai colocar uma expressão de interesse. Não é um visto. É apenas um sistema de skill select. Olha, governo federal, minha ocupação está na lista, eu tenho 65 pontos ou a mais, estou colocando minha expressão. Olha, o Estado, se eu cumprir com o critério do Estado e o Estado estiver aberto para offshore, eu coloco minha aplicação para offshore para o 90 e para o 491. Só que você fica dentro de um processo que você espera por um convite, porque esses programas eles são ministrados por cotas. Cada ano fiscal, o governo federal recebe uma cota, os estados e territórios recebem outras cotas. Esse prazo, só te interrompendo um pouquinho para a galera entender. Antes de aplicar para expressão de interesse,
esse período de validação de Sim, documento vai quanto tá. tempo, tá? Então Vamos aí, supor que eu chego aí para a Seven hoje, eu tenho os meus documentos entregue para vocês. Quanto tempo tá. leva até eu conseguir aplicar para a expressão? Então, primeiramente, durante uma consultoria, eu vou entender se você está Aham. elegível ou não para fazer um processo de validação profissional. Porque às vezes tem pessoas que falam, eu tenho a pontuação, mas não passam no processo porque se formaram, mas não têm experiência. Tudo depende do Importante. órgão que faz o processo de validação profissional. Nós temos Aham. Acho que seu áudio ficou mudo aqui pra gente. Tá mudo. Eu não tô te ouvindo. Não sei se o pessoal da live tá ouvindo. Voltou, voltou. limite aqui de Instagram, porque senão eu acabo perdendo muito tempo ganhando conhecimento de uma outra forma. Então, assim, voltando um pouco. Quando você analisa a lista de demanda, tanto dos Aham. estados, do território, ou até mesmo ali do governo federal, você vai a GSM, você vai ver a ocupação, você vai ver uma numeração chamada ANSCO e você vai ver o órgão que faz o processo de validação. Então, engenheiros, Engineers Austrália, IT, ACS, ocupações como marketing, graphic designer, VetaSES. Então você vai estar sempre analisando trade, né? Carpinteiro, chefe, TRA. Cada órgão tem o seu próprio quesito de validação. Tem órgão que vai pedir já uma prova de inglês de início, tem órgão que não vai pedir. E eles têm valores diferentes. Mas na conclusão, o órgão quer ver se você tem a experiência profissional e a qualificação educacional. E Então ele essa quer. parte de validação, ela é antes da expressão de Sim, ela é interesse. Você vai compulsória. para um visto, Ela é compulsória. você Pensei vai nos para um visto programas. independente. Ou o sponsor, independente do programa, você faz Sponsor não essa parte. necessariamente. A gente está Ah, falando tá. do skill, tá? Então, Tá. quando a Vamos gente fala focar do então no Skill processo Independent Visa, independente. é, falou do Skill Independent Visa 189, 190 e 491, que eu não quero o sponsor de uma empresa, que eu quero Ótimo. ser chamado através de uma expressão de interesse para ganhar um visto, eu vou compulsoriamente fazer um processo de validação profissional. O Engineers Uhum. Austrália, como o caso que estamos usando aqui, ele valida o diploma e ele valida diploma e experiência. O Ótimo. VetaSES, sou formado em marketing. O VetaSES vai querer ver um ano a formação acadêmica e um ano de experiência profissional pós-formação. A ACS de IT vai querer ver a sua formação, qual que é o nível, e experiência profissional, não vai querer ver inglês. Então é um pouco complexo de falar todos os critérios, mas cada órgão tem o seu valor, que pode variar de US$ 500 a US$ 1.500 a US$ 3.000 para uma validação profissional, de uma forma independente, solo. A Seven, ela ajuda na grande maioria ali das validações e vai ter o seu tempo. Engineers Austrália fala assim, se você quiser fazer no período normal, são 3 meses. Se você quiser fazer um fast track, você vai pagar mais e você vai ter o seu resultado em 20 dias. Então é aquilo. Ótimo. Se a pessoa está no Brasil, poxa, eu tô com uma idade legal, tô com nível de inglês legal, eu fiz um simulado de pontuação, eu consigo fazer o processo de skill assessment, eu vou fazer aqui e vou tentar o Skill Independent Visa e vou colocar minha expressão de interesse. E eu fico aguardando aqui do Brasil. Ao mesmo tempo, em paralelo, ela pode pensar no sponsor. Tem programa do Legal. 482 que ela não precisa necessariamente ter o Skill Assessment. 186 e 494, ela vai ter que ter. E o Skill Assessment, na carta que vem, ela pode colocar no próprio currículo, falando que já passou por um processo de validação. Só que aí, Legal. Má, a gente entra num outro porém. Tempo de processo. Por isso que é sempre bom se planejar. Porque, É. olha, eu quero tentar um Skilled Visa, tá? Eu vou aqui no Brasil fazer minha validação profissional. Gasto 2, 3 mil dólares australianos. Não estou na Uhum. Austrália ainda, só fiz um processo de validação. Vou colocar minha expressão de interesse se eu tiver elegível. Dependendo do estado, dependendo do agente, ele vai cobrar uma taxa ali para colocar sua expressão de interesse. Coloquei minha expressão de interesse, o meu Skill Assessment ele tem validade de 2 anos. A minha prova de inglês ela tem validade de 3 anos. Então eu tenho um Uhum. relógio correndo contra o que eu fiz de processo de investimento. Eu tenho que esperar e a expressão de interesse ela pode demorar 2 anos para você ser convidado. Como é competitivo, o governo federal para 189 está chamando saúde, educação, tecnologia, engenharia, só que não está chamando com 65 pontos, está chamando com 100 pontos, com 95 pontos. Sim. E você fica no aguardo, tanto onshore quanto offshore. Os estados, eles estão sendo mais críticos. Se você está offshore, eu estou dando a maior possibilidade para quem está se graduando aqui no meu estado, para quem já tem um visto de trabalho, como Working Holiday Visa, ou quem está no visto de graduação. Então, eu vou chamar primeiro quem está no estado, para depois chamar quem está fora do estado, mas dentro da Austrália, para depois chamar quem está fora da Austrália.
Então eu falo para todos, você pode fazer o início do Skill Assessment aqui no Brasil, você pode colocar sua expressão de interesse, mas às vezes você senta num limbo ali que você vai ficar esperando por um convite ser enviado, e quando o convite é enviado, existe um link do Departamento de Imigração, Global Processing Times, que é o processo médio dos vistos. Então você passa por 3 meses de validação, espera quase que 2 anos por uma expressão de interesse ser chamada, pode ser que seja chamada amanhã, 6 meses ou mais. E depois, quando você recebe o convite para aplicar, demora de 12 a 16 meses para o visto ser processado. Então eu falo para todos, às vezes não vale a pena, se você não tiver uma pontuação muito alta, aguardar no Brasil. Porque você vai ter um processo de trás para frente que você vai pensar em 3 anos para ir para a Austrália com visto. Faz sentido? Exato. Ó, Confuso? e a gente fez muito sentido Sim. e eu vou usar o meu exemplo para a galera entender, né? Então, do visto de estudante, a gente disse que daqui 3 meses você estaria lá. Perfeito. Se vai para um visto independente, isso pode ser daqui 3 anos. E isso é muito importante que o Rafa falou, entender que existem prioridades. Sim. A prioridade de quem está lá, porque é muito óbvio, né? A pessoa está lá, então digamos que é um profissional de ajuda imediata. Uhum. E a pessoa que está aqui, ela vai se organizar até ela ir. Às vezes tem os vínculos aqui do Brasil. Não é da noite para o dia que a gente vai deixar o país, tá? Uhum. Essa questão de pontuação, pessoal, o que que entra ali, ó? Entra a nota que você tira no IELTS, entra a faixa etária que você está, o tempo que você tem de mercado, de profissão, o nível acadêmico, se você tem experiência na Austrália ou não, se você tem cursos na Austrália ou não. Quando eu sou engenheira química. Quando eu fiz a minha análise com a Seven, isso foi em 2000, olha que tem um tempinho aí. Isso foi em 2020. Em 2020, foi um pouquinho antes da pandemia ali e tudo acontecer, né? Ali o mercado estava um pouco parecido como é hoje, assim, não estava muito diferente a questão de pontuação, já estava bem alta. E eu tinha 70 pontos, mesmo depois de 2 anos morando na Austrália. 2 não, 3 anos morando na Austrália. Mesmo depois de já ter cursado o curso vocacional, eu tinha a nota de curso vocacional já feito na Austrália, aqueles 2 anos de curso vocacional que tá. Então, mesmo assim, eu tinha uma pontuação baixa, 70 pontos, para a média ali. E o ideal na minha época era me mudar, aplicar para outro visto, aumentar minha pontuação, né? Eu tenho um partner, o Dani ia ter que estudar também para ele me dar a pontuação. Então, tinha ali várias organizações, mesmo estando dentro da Austrália, que eu precisava fazer para aplicar em uma nota mais alta e aplicar e realmente ser chamada. Sim. Porque às vezes você aplica e fica ali, né? Não, você fica esperando, mas a diferença é, quando você está no Brasil, você não tem a oportunidade de ter um bridging visa estando dentro da Austrália para uma aplicação de visto. Então a gente volta depois um pouco para esse critério aí. Mas olha, vamos usar o seu exemplo como você falou. Sou engenheira, estou aqui no Brasil, eu vejo que tem oportunidade de trabalho de engenharia química lá na Austrália, eu vejo que está na lista dos estados, dos programas independentes. Rafael, o que eu posso fazer? Eu falaria, olha, Marcela, sendo bem sincero, de acordo com a sua idade, desculpa perguntar, a gente nunca pergunta para uma mulher, mas qual que é a sua idade? 30. Tá. 30, perfeito. Então, assim, olha, com 30 anos de idade, eu já vou pensar em umas possibilidades de vistos ali no planejamento migratório. Se você está no Brasil, você pode fazer a validação com o Engineers Austrália, você pode já adiantar esse lado, só que aquilo, se você for aguardar por um programa independente para ser chamada, vai demorar. Se você não tiver problema de esperar, legal. Eu tive um engenheiro químico que foi chamado do Brasil para a Austrália, mas esperou 17 meses para conseguir o visto. Então, assim, você pode esperar. No meio tempo, você pode buscar por empregabilidade. Vou fazer meu currículo parâmetro Austrália, cover letter, LinkedIn. Se sair a minha validação de Engineers Austrália, eu posso colocar também no meu currículo e vou buscar por empregabilidade. Só que às vezes empresas na Austrália vão falar assim, existe um tempo de processo para os programas do 482, 186, que são menores do que os vistos independentes. E eles podem falar, seria mais viável se você estivesse na Austrália com um visto que te permite trabalho, estudante, working holiday visa, para a gente testar, né, o seu profissionalismo e aqui te dar o sponsor do que estando fora do Brasil. Mas tem empresas como a WeTalent, por exemplo, outras empresas de recrutamento que ajudam a fazer essa ponte. Então dá para tentar, só que as expectativas de estar no Brasil são mínimas. O que eu falaria? Mas você já está com um nível de inglês, você tem uma formação acadêmica, você tem ali experiência profissional na área, por que você não vai para a Austrália fazer um higher education?
Por que que eu falo isso? Porque se você for estudar inglês, talvez vai ser uma perda de tempo, porque você já tem um nível acadêmico de inglês, a não ser que você queira aumentar a sua nota do inglês. Legal, inglês é positivo, ele tem uma certa forma, né, de genuinidade de ser explicado de uma maneira mais tranquila, porque tenho formação em engenharia, trabalho na área química, quero fazer um estudo de inglês dentro da Austrália, bacana, mas aí vai no seu planejamento, orçamento. Se você já tem um nível de inglês, não indico de você fazer um tecnólogo, porque você já tem um bacharelado de engenharia. Se você for fazer um tecnólogo de engenharia química ou qualquer outra coisa, o departamento hoje, com esse novo, né, GS, ele vai falar, poxa, você está overqualified, educacionalmente falando, para estudar. Eu falaria, não vai fazer um bacharelado novamente, você não tem por que eu estudar 5 anos de engenharia. Vai fazer o mestrado. Porque o mestrado, você vai ter o seu partner, o Dani, podendo trabalhar período integral. Você pode ali estar estudando e trabalhando 24 horas. Você está aumentando a sua pontuação para o Skill Visa, tá? Até falaria, pode ir a sua validação profissional? Pode. Mas assim, você está aumentando para o Skill Visa, você está com a oportunidade de estar dentro da Austrália e conseguir empregabilidade, conseguir um sponsor durante o estudo. E se nada acontece em 2 anos, você vai para o Graduate Visa, porque você está abaixo dos 35, aumentou a sua pontuação, vai aumentar tempo de experiência profissional dentro da Austrália. Então, assim, muito difícil de você não conseguir uma possibilidade migratória para tanto o Skill Visa, porque você vai estar na casa dos 80, 90, 100 pontos, quanto também ali para os programas de sponsor, porque você vai estar dentro da Austrália já trabalhando. É o que eu falo para todos. Existe a possibilidade do Brasil conseguir ir direto para a Austrália? Existe. É o meu ganha-pão, no fundo, né, ali, né, sendo bem honesto? Eu posso ajudar. Mas eu sou mais transparente e falar, olha, você vai estar mais competitivo dentro da Austrália, num visto de estudante, você poderia tentar um Working Holiday Visa. Você não bateu o 31 ainda. Você poderia tentar o do Brasil com a Austrália. Ganhar 1 ano para ganhar experiência e tentar lá. Então, a gente sempre vai tentando abrir todos os leques de caminhos migratórios. Buscando outras estratégias, exato. Porque tem que ter um planejamento. O objetivo é, Rafa, eu quero ir para migrar. Tá, então, para chegar naquele ponto Z, não existe uma receita de A a Z. Você vai ter que pensar que o Z, às vezes você vai estar no A, você vai pular para o C, que vai ir para o D, depois volta para o B, e aí você vai para lá, porque é o processo migratório. Mas, gente, o visto de estudante, ele não pode ser identificado como um uso para um programa migratório, porque você está indo para estudar. Se fosse para... Isso é bem importante de falar, Tamar. Se você fosse para um outro processo, você tem um tipo de visto ali adequado, mas o visto de estudante, ele é uma ponte, porque se você está lá se qualificando educacionalmente, aí o governo, ele fala, poxa, você fez um tecnólogo que está na lista de demanda, você fez um bacharelado e um mestrado, você tem a possibilidade de um Graduate Visa. No Graduate Visa, é o governo falando, pô, Márcio, você está aqui, você tem a formação, você não quer ganhar experiência profissional? Pô, já que você está aqui podendo trabalhar full time, você já não quer tentar imigrar? Então, assim, é o governo, de uma maneira, colocando ali caminhos migratórios. Algo que vai sanar a necessidade dele. Sim. E você entrou num ponto muito legal, que é entender qual o curso ideal para aquela pessoa, alinhando o que ela tem de qualificação aqui do Brasil, qual é o perfil dela, com os objetivos. Sim. Né? O que a gente tem de curso hoje para a galera entender? Curso de inglês, dentro do curso de inglês, gente, voltando que eu falei até no início da live, não tem só o inglês geral, né? O General English, que é o mais tradicional. Se você tem um pouco mais de inglês, dá para explorar ali. Claro que não é toda escola que tem vários outros cursos, mas a gente vai auxiliar e falar, ó, se tem um pouquinho de inglês, aí tem essa escola que tem esse curso aqui que é mais legal. O English for Business é muito legal, eu tive a oportunidade já de fazer. E é um inglês um pouco mais diferente do que a gente está acostumado e ver todo mundo fazendo. Só que, claro, você precisa de proficiência. Tem gente que fala assim, mas eu quero fazer Cambridge. Você precisa de ter um pouco mais de proficiência para entrar no Cambridge. Sim. Tá? Até mesmo lá. Pode falar. O que eu ia falar. Quando você senta para fazer um planejamento educacional, a pessoa fala, meu objetivo é sair com a proficiência do inglês. Tá. O que seria a proficiência para você? Ter um certificado de Advanced, ter um certificado de Advanced junto com um certificado de Cambridge FCE, o CPA, ter ali um preparatório de IELTS para poder fazer uma prova de proficiência. Se você é da área de saúde, tem o OIT. Se você quer ir para uma faculdade, tem o EAP, que é English Acadêmico. Então, você monta uma estrutura junto com a agência, né, junto com a Connection, que, olha, se eu não tenho inglês, talvez 12 semanas eu vou sair do beginner para chegar no intermediário.
O intermediário, eu já posso pensar num FCI do Cambridge. Depois eu posso pensar ali, talvez, no preparatório de IELTS. Então, o consultor, junto com a escola, que não são todas que têm esses programas, mas a grande maioria hoje tem esse diferencial, ele consegue montar um planejamento ali para você chegar nos seus objetivos de inglês. Isso aqui vai depender de você, de estar indo na escola, de passar, de fazer as provas. Então, é muito importante, porque eu coloco esses objetivos também para os meus clientes. Pô, se você é engenheiro, não tem um inglês. Então vai para a Austrália fazer o curso de Hélicos e faz um pouco de General English e os outros 3 meses faz focado no preparatório de IELTS. Poxa, mas 6 meses não vai ser o suficiente para ficar na Austrália. Já emenda com ali o seu mestrado, porque nesse período você está fazendo a validação profissional com engenheiros da Austrália, você está indo para o mestrado, onde você vai estar podendo buscar por possibilidade de trabalho, colocar seu skill independent visa ali, e se nada der certo, você ainda tem o graduate visa que você pode continuar carregando ali o seu objetivo migratório. Então, gente, é importante o inglês, é importante a genuinidade. E também é aquilo, né? Pô, sou engenheiro, quero fazer uma transição de carreira? É possível? É, desde que você consiga convencer o departamento de imigração que aquele curso vai ser ali específico para você. Eu atendo pessoas que tiveram recusa na Austrália e, as recusas, elas estão sendo banais de uma certa forma, um pouco injustas de outras, mas assim, se na minha carta eu coloco que eu quero ser, hipótese, tá? Hipoteticamente falando, que eu quero ser um carpinteiro porque no site de empregabilidade do Brasil tem mais de 10 mil vagas, faz um print screen do site do Brasil com uma tradução e coloca ali como portfólio para sua aplicação. Quanto mais documentação sustentando ali a sua genuinidade, melhor para você na análise do case offer. Se a pessoa, como eu falei no visto de turista, que só pede para colocar payslip, passaporte, e você não coloca mais coisas, o seu visto vai ser negado e a pessoa não está nem aí. O case offer, vem um monte de visto, eu vou olhar, não está no parâmetro. Mas desculpa, voltando na questão de genuinidade, é super importante entender qual que é o melhor curso para você. Exato, porque muitas vezes vem procurando, eu já tenho inglês, então já estou apta a um curso vocacional. É importante entender, gente, que os VETs, né, que são tão populares na Austrália e que muita gente, quem já tem amigo, conhecido na Austrália, sempre quer vir para o VET, porque a demanda, né, é um pouco menor do que o curso de inglês, não é todos os dias a aula, então ficou muito popular. Até questão de valor, ele é mais acessível na maioria das vezes do que um curso de inglês, mas é importante entender que um curso vocacional hoje ele está abaixo da sua faculdade. Se você já tem faculdade, a imigração tende a olhar para esse tipo de aplicação offshore de uma forma diferente, de uma forma mais rigorosa do que o tradicional. O cenário onshore, eu não vou entrar aqui, porque a renovação aí é outro contexto, né? Mas para quem está aqui no Brasil, é importante entender que precisa convencer a imigração do quão aquele curso é importante para o crescimento profissional e acadêmico. Eu falo muito desses 4 pilares, mas os 2 principais hoje para análise da imigração é acadêmico e profissional. O curso, ele nunca pode cair, né, de paraquedas na sua vida. Eu falo que o intercâmbio ele tem que fazer parte de uma trajetória de crescimento. Então, se você está em ascendência, crescendo profissionalmente, né? Crescendo academicamente, terminei o técnico, agora eu comecei uma faculdade, quando é mais novo, é mais velho. A gente tem a nossa aluna mais velha aqui na agência tem 62 anos. Olha. E eu gosto de falar muito dela porque prova que, gente, tem perfil para todas as idades. Só que o que ela tem de diferencial do que às vezes um de 24 pode ter um visto negado? Ela tem muita formação acadêmica, ela tem uma bagagem gigantesca, uma pessoa que já descobriu o mundo todo. E ela é aquela que está descobrindo e quer viver experiências, né? Mês passado a gente aplicou também de uma pessoa mais velha nesse contexto de me aposentei, quero viver o intercâmbio. Tem esses cenários também. Mas por quê? O intercâmbio não cai de paraquedas na vida da pessoa. Né? Pensa assim, eu quero ir para a Austrália fazer inglês. O inglês, ele vai ser um diferencial na sua carreira? Se vai, show. Você tende a ter um visto aprovado. Mas o inglês, para quem não tem nem formação acadêmica, aqui no Brasil hoje, fala o inglês, mas não tem formação acadêmica, não tem nem onde vai trabalhar. Não. É interessante pensar isso. O curso que eu vou escolher para a Austrália, o que ele retorna aqui para o Brasil? Né? O que seria de potencial para você conseguir pôr o pé na Austrália e aí começar um planejamento? Essa etapa de eu consigo chegar até a Austrália é muito importante na busca do curso.
Você trouxe muito bem uma escolha de curso, né, para um perfil como o meu, por exemplo, porque realmente, imagina, às vezes até no meu caso, se eu quisesse retornar para a Austrália hoje, eu já fiz curso vocacional lá, eu já fiz curso de inglês. Se eu volto hoje para a Austrália com outro curso vocacional, eu estou pedindo para negarem o meu Para negar o visto, visto. Fazer um mesmo tendo um bacharelado, perfil bom. fazer um bacharelado talvez investimento errado, não sei que você troque ali de ocupação. Teria que fazer um Sim, mestrado, você tem uma idade boa, tem um dependente, então assim, seria a melhor possibilidade. É claro, né, que são perfis diferentes, tá, Mar? Então assim, poxa, sim. acabei de sair do high school, quero fazer um inglês, quero começar minha carreira na Austrália, educacional e depois profissional. Legal, você tem anos para poder conseguir ali. Você pode ir para fazer um inglês, depois faz um tecnólogo, graduate visa, e assim segue. Ou faz uma faculdade, e Tem assim tempo segue. até quando a pessoa vai novinha, né? Ela tem tempo para errar, acertar. Sim, Quando ela já vai um pouco mais velha, ela não tem tanto tempo mais. Principalmente a gente entra na galera do 35 mais, né? agora esse pessoal que é o público, né, grande maioria das vezes, 35 mais, a gente sempre pergunta, se o objetivo é emigrar, então vai ter que trabalhar muito bem, porque se você for estudar, você não vai ter possibilidade de um visto de graduação. Então, de trás para frente, o seu tempo vai ser menor na Austrália comparado com outras pessoas. E a gente volta na questão de escolha de curso, porque eu trabalhei muito na área educacional e eu peguei uma época muito boa que era um outro tipo de processo de visto. Você estudava certificado, diploma, advance diploma, fazia matrícula, os COIs, no dia seguinte seu visto era aprovado. Escola que pessoas não iam, nem sabiam o nome do curso que estavam fazendo, era a mesma Uhum. escola de visto. O departamento, com o tempo, foi fechando essas escolas e hoje o departamento está muito mais restrito no número de estudantes em cima dessas escolas de visto. O departamento quer escolas que vão agregar ali para o crescimento econômico da Austrália e não trazer pessoas não genuínas. E eles estão sendo explícitos com isso. Novamente, não sou eu, Rafael, que estou ditando, e nem a Marcela da Connection. Está escrito lá o porquê que eles trocaram para o GS. Eles saíram do GTE para o GS. Então, assim, tem que ser bem objetivo quando a gente fala de Exato. genuinidade. Ah, que você está falando isso porque você não está na minha pele, que não tem dinheiro para fazer um mestrado. Não é assim, gente. Então, se planeja um pouco mais, faz um pouco mais de dinheiro, talvez vai para o inglês primeiro para depois fazer o mestrado lá. Só que tenha lógica. Poxa, eu fiz bacharelado de engenharia, eu vou querer estudar Draft Person Civil Engineer. Draft Person seria, né, o projetista. Você aprendeu isso na faculdade. Vai cair contra você numa aplicação de visto. Ah, não, eu fiz engenharia de produção, eu quero abrir uma carpintaria. Talvez dá para ter um convencimento ali. Sabe, tem que ser. Ah, eu fiz administração, quero fazer um certificado de business na Austrália. Então, tem certas coisas. Escuta a voz da experiência. Se você quiser tentar, é que a gente sempre fala, né, Mar? Existem critérios Sim. aqui que você pode assinar. Se você quiser tentar, hoje as escolas não estão aceitando estudantes de Covid. As escolas estão restritas O para o tipo cenário de tá curso que você. diferente. Tá diferente, gente. Tá diferente, Para porque. a galera até entender o que é GTE e Ah, GS, sim. para quem tá vendo, assim, mas o que é GTE e o que é GS, tá? Antes a gente tinha aplicar o visto, a gente era uma plataforma digital, onde a gente vai escrever ali várias informações do estudante e anexar os documentos, tá? Quando a gente fala de GTE, antes era uma carta e um espaço ali para você pôr um parágrafo ou um pedaço da carta, e era isso. Hoje, além da sua carta de intenção, que você vai argumentar o porquê você quer aquele visto aprovado para estudar aquele curso, tem 4 perguntas, quando você já está na Austrália, 5, mas focando para a galera que está aqui no Brasil, você precisa responder 4 perguntas. E eu também recebo muito dessa galera que vem de visto negado. A primeira coisa que eu olho, eu peço a aplicação para conseguir puxar e ver, são as 4 perguntas. Essas 4 perguntas quer saber dos seus vínculos pessoais e situação financeira no Brasil. Por que você escolheu esse curso e por que você quer fazer esse curso na Austrália e não no seu país de origem, e não em outro país? Por que você quer estudar inglês lá na Austrália e não quer estudar na Irlanda, por exemplo? Qual é o seu plano? O que esse curso vai te beneficiar? E nessa do plano, vem, né, a gente vê as recusas, muito comum questionar qual o cargo, qual o salário que essa pessoa quer. E aí vem muito da dica que o Rafa trouxe, que eu acho excelente, a gente já vem usando muito aqui na agência, é pesquisar, trazer um cargo. Eu quero esse cargo que ganha este salário. Né, gente? Um visto aprovado hoje é um trabalho em conjunto da agência ou da empresa do processo migratório, é um trabalho em conjunto da Seven com vocês, da Connection com vocês, porque o estudante também precisa trazer essas informações para a gente vai orientando. E a outra pergunta é, o que mais você pode dizer? Né? O que você acrescentaria?
E aí, eu já peguei aplicações aqui quando vem pra gente, eu tive meu visto negado, me ajuda, né? Porque a gente faz a aplicação do visto de estudante aqui na agência, e aí sempre vem um setor do milagre. Sim. Aí eu pego a aplicação, tem 2 respostas iguais. Assim, pessoal, realmente não vai ter o visto aprovado. Se não tiver uma atenção, um cuidado e responsabilidade para responder essas perguntas, convencendo a imigração de que realmente você entendeu o curso que você está escolhendo, certamente sim, você vai ter o visto negado, porque você não conseguiu apresentar argumentos plausíveis para sua escolha. Uhum. Né? Então, a galera da área da saúde tem um leque muito legal de oportunidades para aproveitar. Eu acho que hoje, dentro da Austrália, é uma das melhores áreas, né? Mas são cursos mais caros e que exigem o inglês mais alto. A área da saúde é a melhor para entrar, mas é a de maior exigência também. Olha, só também voltando um pouco aqui nessa questão de genuinidade, às vezes tem pessoas que falam assim, querem ser os espertos, né? Então eu vou aplicar um visto de estudante, eu vou falar que eu não tenho faculdade no Brasil, eu vou tentar fazer um tecnólogo. Tá bom, legal. Aí você chega na Austrália, você gosta. Aí você, aquela faculdade que você fez, você vai buscar por um processo de patrocínio empresarial, um skill visa, aí você faz uma próxima aplicação de visto lá no futuro e diz lá que você tem um bacharelado. O departamento de imigração está interligado. Quando você vai para um visto de permanência, ele vai olhar desde a primeira questão que você respondeu num visto de turista, de estudante, até a última questão lá do visto de residência. Se der ali, né, falta de informação ou erro, acabou. Eles colocam natural justice, que eles falam. Vou te dar aqui 5 dias para me explicar o porquê que naquela aplicação de estudante inicial você não disse que tinha uma faculdade de engenharia e agora você está vindo com um diploma de engenheiro aqui. De onde que aparece isso? Então, gente, não tem jeitinho. Não tem essa forma. Antes e o era mais natural simples, era mais... justice, para traduzir para a galera, salve-se quem puder, tá? Não, eu vou negar, eu vou negar seu Reza visto. e pede muita fé na sua Eu vou negar aplicação. o seu visto, eu só tô te dando uma pontinha de esperança para você me convencer para não apertar aqui o Porque negado. às vezes Então, eu errei, né? A imigração, gente, a gente tá aqui falando, eles erram. Não uhum. é comum, não é frequente, mas eles podem errar. Então, essa natural justice é tipo, às vezes eu errei, me prova que eu tô errado. Se eu tiver errado, seu visto vai ser aprovado. Agora, se eu tiver certo, aí as consequências são bem sérias, tá? E falando de prazo, planejamento, eu acho que a gente trouxe bastante conhecimento legal por aqui. A gente trouxe essa questão da importância de entender o seu objetivo e conseguir buscar a informação que você precisa. Se você quer realmente construir esse plano migratório, entenda as regras da sua profissão. A gente usou a engenharia de exemplo, mas até da área da saúde segue praticamente o mesmo caminho, né? Sim. Validação, expressão de interesse. A área da saúde, mas é um pouco mais complicada. Também. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender, né? Se é área médica, se é área de enfermagem. Então, a gente tem que sempre colocar ali qual que é o órgão que faz o processo de validação. Para você fazer uma validação para trabalhar como médico na Austrália, é um processo inicial que seu inglês tem que estar lá em cima. É um processo que no Brasil você já estudou quase que 10 anos contando com a residência. Então você vai ter que fazer provas e cursos abusivos, porque são provas caras. Mas é aquilo, quando você passa pelo processo, pelo registro de um órgão chamado APRA, que é como se fosse um CRM, vai ter um mundo de visto para você. O Skill Visa, você vai ser chamado com 65 pontos. Então, depende muito da ocupação. Hoje, o que tem mais competitividade é engenharia, TI, construção, você é chamado com 65 pontos. Por quê? A Austrália está precisando. Western Australia, Perth, já falou, eu quero chamar aqui nos meus Independent Visas construtores. Não estou ligando tanto para a área da saúde. Eu vou chamar profissionais da saúde, mas eu quero chamar aqui profissionais da área de construção. Queensland, só para você entender, gente, um parâmetro, tá? Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês e colocar em fatos interessantes. No ano fiscal do ano passado de Queensland, 40 mil expressões de interesses foram enviadas para o estado. Voltando, nossa live caiu, o assunto tava bom, a gente já tava quase fazendo a mala indo para a Austrália também, mas voltando aqui, essa vai ser a parte 2 da live, tá? Então a parte 1 está salva no nosso feed com a Seven junto e agora a gente vai para a parte 2 para finalizar aqui com vocês, tá? A gente vai tá entrando. E boa noite para quem tá entrando agora também.
Quem está entrando agora, a parte 1 da nossa live, falando tudo sobre o processo Oi, migratório. voltamos. Volta. Realmente, se deixar, a gente vai falar aqui mais uns 5 dias, né? Tá, não, é que eu falo, o papo ele flui tão bem, né? Você se comunica tão Sim. legal, que a gente quer promover a Austrália como um país destino, com terra de oportunidades. E voltando um pouco ali no gancho que eu estava falando sobre essa Sobre questão a dos estados questão da área estarem da da área de saúde, como saúde, os estados, eles vão sempre chamar ali o que dá de preferência, como Melbourne, depois do lockdown, eles, Vitória, só chamou médicos, enfermeiros. Então, cada ocupação vai ter a sua competitividade, cada estado vai ter a sua preferência para alguma ocupação. Então, o legal de entender, gente, é sempre pesquisar, isso está sempre explícito nos próprios sites dos estados, dos territórios. A Seven traz essa informação, tanto a Austrália quanto o Brasil. Então, acho que planejamento faz parte de chegar no seu objetivo final. Aprender vai fazer parte de chegar naquele seu objetivo final. Então, acho que vale a pena sempre entender aquilo que está acontecendo com a importante. Austrália ou outros destinos. Vai da sua escolha, né, de querer fazer um intercâmbio para a Irlanda ou para o Canadá. Mas eu falo, eu não me arrependo da Austrália. Eu fui muito Nossa, cedo para a Austrália. É um país que me trouxe muitas coisas boas. Hoje eu estou me planejando porque eu adotei duas crianças, dois meninos, o Rafael e o Davi. Eu já estou que pensando no legal. futuro deles de fazer uma aplicação de visto, por mais que eu seja já ali um citizen, né, um cidadão australiano, eles, como nasceram no Brasil, eles têm que passar por um processo também de visto. Então, vai um planejamento financeiro, porque é um visto bastante Exato. custoso, vamos dizer, mas tudo quando a gente se refere à Austrália, principalmente objetivos migratórios e objetivos de estudo, você tem que passar por um planejamento que vai te tomar um pouquinho de tempo, de conhecimento, de ali, né, valores, mas estamos aqui para poder ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Eu acho que falar de planejamento é validar o investimento do nosso estudante, Uhum. né? É realmente concretizar aquele grande sonho. A Austrália hoje é um dos países com os maiores salários mínimos do mundo, uma das melhores qualidades de vida, né? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns países, morar, ficar um pouco mais tempo. Eu vejo isso muito como um grande diferencial. Tem país que é para a gente ir ficar um pouco e aproveitar, tem país que é Sim. para a gente ir e fazer morada, né? Uhum. E a Austrália dá muito esse sentimento, talvez fosse similar, se o clima parecido, a gente quer falar Similar, bonito, ó, o clima é tropical, tá, gente? tropical. Parecido. Então, o clima Da- parecido acho que traz muito disso, né? De se sentir um pouco mais em casa. Uhum. Então, vale o investimento, mas, gente, conhecimento é importante para buscar esse resultado, este visto aprovado. Às vezes a gente vê muito, eu queria muito trabalhar na minha área. Então, poxa, vamos fazer o primeiro passo. Que bom você quer trabalhar na sua área, eu tive a oportunidade de trabalhar na minha lá. Não foi, para mim, não foi uma experiência legal. Já vou adiantar. Eu sou muito rápida para o australiano. Não, mas lá Para o meu eles australiano são tem que dar uma é acelerada. diferente lá, né? A questão de trabalho, a questão de É, cultura, a gente não pode comparar a competitividade que é o Brasil. Aqui se formam mais engenheiros e pessoas da área de direito do que a Austrália. Lá falta engenheiros. Então, se falta, tem procura. E quem é profissional, pô, vai ter, se eu perder hoje o trabalho aqui, amanhã eu encontro ali. Então, sexta-feira, 3 da tarde, estou no pub. É praticamente isso. É. por isso que vive Mas bastante por lá, né? sim, mas assim, gente, quem está assistindo, eu agradeço. É sempre interessante colocar pautas aqui, falar sobre temas relevantes, com informações concretas. É claro que a gente não consegue falar tudo dentro de uma hora que já foi cortado para a parte um. Estamos na parte 2. O papo ele flui mesmo, porque possível sempre é. Tem que ver se você vai estar de acordo com os critérios de elegibilidade, tanto para o visto de estudante, para o Working Holiday Visa, para o de turista, para o visto de permanência. Então, assim, a Seven serve como uma base para você entender sobre os programas migratórios, a Connection serve como uma base para você entender sobre os vistos de estudante da Austrália. Venha Exato. conversar com a gente, tá? Levando esse gancho e acreditando sempre no trabalho de vocês e agradecendo pela oportunidade, eu vou fazer o seguinte: coloca aí nos seus stories de amanhã, que é sexta-feira. Eu sei que é final de mês, está um pouquinho mais puxado, mas quem quiser fechar uma consultoria com a Seven Brasil, a gente vai colocar metade do valor aí para incentivar nesse planejamento migratório. Então, quem você já tiver no Scoop aí, que está pensando em ir para a Austrália, ou quem tiver interesse de conversar com a Connection para conseguir esse benefício, fala com a Marcela, fala com a equipe dela, com o Entre em Dani. contato com a gente. Eu só não posso oferecer para a Seven, para Connection Austrália, porque
é somente aqui para do Brasil. Esse é meu disclaimer. Mas, pessoas, colocam ali o seu interesse. A Má me manda um e-mail, eu falo para vocês como que funciona o sistema de agendamento. A gente faz, de uma certa forma, ali uma pré-análise das suas Ótimo. questões, do seu currículo. E aí nós vamos te ajudar a fazer esse planejamento, tanto da parte migratória, com a estudantil, e vamos levar você em diante para conseguir atingir o seu objetivo, que pode ser uma imigração, que pode ser um período temporário na Austrália, mas deixa a Seven e também a Conexão te ajudar, tá bom? Isso mesmo. Quem tiver dúvida, né, sabe que a gente está aqui sempre à disposição, Sim. manda um direct pra gente. No link da bio tem também um direcionamento direto para o nosso WhatsApp e para o nosso formulário de análise de perfil, tá? Que a gente já faz aquela análise e já te adianta um pouco do tô pronto para ir para a Austrália ou o que que eu preciso mudar também. Porque eu acho que a primeira parte, né, dessa decisão é quando você quer estar lá e se você está pronto para estar lá. Isso vai guiar muito. Quero ir logo, tenho o perfil, né, preparado? Ótimo. Não tenho, a gente vai ajudar para fazer reajuste. Não é para todo mundo, mas todo mundo pode melhorar o perfil para ir. Não é para todo mundo de imediato, mas todo mundo pode melhorar o perfil. E aí tem algumas estratégias que aumentam assim potencialmente a sua chance de ter visto aprovado. A gente vai colocar lá, ó, esse cupom de desconto que eu adorei, muito bom. E se você quer, né, traçar o seu caminho migratório, chegar na Austrália, já sabendo o que precisa fazer e às vezes até mesmo para onde vai, né? Isso vai ajudar muito na escolha. Ah, eu quero acelerar o meu processo, sou engenheiro da construção. Bom, então já começa em Perth, né? Nem sonha ali em Sydney, em Melbourne, já vai para onde está melhor. Então isso também vai te ajudar nessa decisão. Então o Rafa vai estar aí esperando vocês. Quem quiser, só manda um oi no direct que a gente encaminha para o Rafa. E a live vai ficar salva de qualquer forma. Quem tiver dúvidas pode mandar um DM. Segue a Seven, segue a Connection. Eu estou aguardando o convite de conhecer Porto Alegre, que eu não conhecia ainda, e fazer uma palestra para os alunos da Connection. Então, já pode planejar com o seu time aí, porque agora eu estou com a responsabilidade de pai, mas eu vou ter um tempo um pouco mais livre para fazer algumas coisas. Mas é isso, é um prazer novamente de estar aqui. Estamos além do nosso horário de trabalho para trazer informações para vocês, informações relevantes, concretas, para ajudar a incentivar. Não é simples, eu sempre falo para todos, mudar de cenário, mudar de país, mudar de cultura, mudar de trabalho, mudar da zona de conforto. É um pouco complicado, é um desafio, mas é gratificante quando você consegue atingir os seus objetivos. É verdade. Meu objetivo de Austrália demorou quase que 6 anos, poderia ter sido um pouco mais rápido, mas quando eu peguei o passaporte na mão e eu sentei na escada, que eu saí lá do departamento que faz emissão de passaporte, passa aquele filme, sabe? Indo na primeira agência de intercâmbio, chegando na Austrália, não tinha interesse em ficar na Austrália naquela época, as coisas acontecendo, e você olha para uma cidadania, isso abre um leque hoje tão importante para minha família, que pode acontecer com você. Então, gente, tô vendo a Marcela mandar um inbox aqui que ela vai voltar para a Austrália como estudante de mestrado de engenharia para ela poder ficar lá. Olha, O Dani vai estudando. Eu vejo tantos estudantes indo que eu falo, ai, gente, vou na mala. Mas então. tudo que o Rafa falou é super verdade. O intercâmbio é uma experiência muito transformadora, mas é fora da nossa zona de conforto que mora, né, as melhores oportunidades. Então, não deixe, gente, o medo inibir de você viver uma experiência tão incrível. Se não fosse o intercâmbio, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Não teria, né, redescoberto essa nova habilidade de trabalhar com pessoas. E não sei se estaria feliz dentro de um laboratório químico, né? Eu acho que não. É assim que a gente vai se conhecendo. E, gente, a vida ela tem que ter o momento coach, né? A vida ela tem que ter conquistas. Porque se você não tiver conquista de uma caminhada que pode virar uma corrida, de uma oposição de trabalho, a vida fica chata. E aí, se a vida fica chata, você perde interesse e você acaba tendo alguns problemas de saúde mentais, que estamos aqui para conversar também. A Austrália precisa de pessoas dessa área, mas busque sempre por uma conquista. O objetivo, ele tem ali a parte boa, que é você conquistar aquela meta que você traçou. E não tem coisa melhor e gratificante do que isso, porque você se torna sempre uma pessoa melhor, porque não é simples e você aprendeu com aquela conquista de uma forma boa, de uma forma ruim, mas sempre vá adiante aí. É isso, Má. Obrigado novamente. Obrigada a você, Rafa, tchau. pelo seu tempo aí, Obrigado. né? Super tempo. A gente já está 1h15 de live.
quero aproveitar para a galera que eu vi, entrou alguns alunos nossos que estão na Austrália. Gente, não desista, tá? Não é fácil mesmo, né? Mas eu acho que para quem está na Austrália já foi a pior parte, que é a coragem de deixar tudo, a ansiedade de ter o visto aprovado, porque uma vez que você está na Austrália, o cenário muda bastante, facilita muito. Então, não desiste. Continua dedicando ao inglês, né? Eu sei que entra uma galera que está no curso de inglês ainda. Sem ele, não tem como. Então, dedica mesmo. Até mesmo não tem como morar, porque precisa ir no médico. E aí? Como que vai explicar para o médico o que está sentindo? Eu sempre faço essa análise que é simples, mas é prática. Você precisa para viver. Não é só para o processo. Você precisa realmente para viver. Então, tem médico brasileiro? Tem. Mas nem sempre vai ter, né? Então, se dedica, porque vale a pena de fato. É um país incrível, né, que está de portas abertas, mas tem que dar essa alinhada no perfil aí, tá? Mas o conhecimento ajuda e facilita a caminhada, não é mesmo? Não, com certeza. Obrigadão, Rafa, pelo Obrigado, seu Má. tempo Obrigado, aí, equipe tá bom? da Connection. Obrigado a vocês que assistiram. Uma boa noite para todos aí. Tchau, Tá bom. tchau. Valeu, Tchau, Má. tchau.